né? É responsabilidade estar aqui à frente numa obra, tendo compromisso, né, irmão? Sabendo que devemos cumprir com a palavra que nos foi dada. Tem que ter um cabo, né? E que acima de qualquer coisa há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E ela se cumpre. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Livro difícil de se achar. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Sempre está comigo. Essa bênção aí. O Senhor, Ele tem feito coisas grandes na nossa vida. Aleluia! Nós estamos esperando mais uma se cumprir, né? É o filho esperando. Mas estamos diante de uma palavra. Quantos estão diante de uma palavra? Você pode glorificar ao Senhor. Que diante de você há uma palavra. Independente do que aconteça no caminho, vai se cumprir. Eu vou repetir, diante de você há uma palavra. Esta uma palavra. E que aconteça o que acontecer no caminho, a palavra de Deus vai se cumprir. Gênesis capítulo 21 vai dizer assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Ao tempo determinado, você fala após mim, ao tempo de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque, versículo 7, e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Talvez a sua versão seja diferente da minha, mas creio que todos conhecem, todos já leem. Aqui está também alguns alunos, né, do pastor Zeca ali no rancho, que dão lugar. E cremos que o Senhor, Ele tem feito coisas grandes em nosso meio. Desde o princípio, desde o Gênesis, Bereshit, o Senhor fez na verdade, homem e mulher. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher, quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma disjuntora ou uma idônea, que significa alguém competente, alguém ideal, idônea, alguém competente, alguém ideal. Então não houve distorções, não haveria o que nada para acrescentar. Quem quer acrescentar é o homem, quem quer acrescentar é o sistema do homem, que está querendo distorcer os princípios de Deus. Então, não havia esse negócio, pelo menos quando Deus fez princípios, quando Deus criou os céus e a terra, desde o início. Deus não mandou o homem ficar com várias mulheres. Não era para o homem arrumar outras mulheres, independente delas gerarem ou não, porque não estava no princípio, não foi o que Deus havia prometido, não foi o que Deus havia falado. Então o que acontece na vida de Abraão, quando ele vai tomar Agar como mulher, sua segunda esposa, o nome seria poligamia, que é o estado de um homem ou de uma mulher, de um cônjuge, de um homem ter outra mulher fora a sua atual. Ou seja, chama-se poligamia. Poligamia não era o que Deus havia falado desde o início. E sabemos quando nós queremos distorcer ou acrescentar coisas no princípios diante dos princípios de Deus, o que acontece? Nós vamos quebrar a cara, vamos ter problemas. É o que vai acontecer na vida de Abraão. Eu creio que todos vão entender aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Então, a partir do momento em que
fertilidade. Não era para Agar gerar, era para Sara gerar. Não, diante de Abraão havia uma promessa, quando em Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. A palavra estava sobre Abraão, a palavra já estava diante de Abraão, mas Sara quer acrescentar. Sara quer dar um jeito. O que acontece conosco? Quando Deus faz uma promessa, Deus lança sobre nós uma palavra, queremos dar um jeito. Queremos o nosso tempo. Queremos acrescentar o que não foi acrescentado. Queremos colocar pessoas em que Deus não colocou. Eu vou repetir. Queremos incluir pessoas no propósito qual nunca estiveram. Eu quero que você olhe para alguém do teu lado e diga: não coloque pessoas que Deus não incluiu no propósito. A palavra está sobre você, não é sobre Agar. A palavra está sobre Abraão, não estava sobre Agar. Sara fica inquieta. Ela via que com o tempo ela não gerava filhos. Ela via que estava velha e não gerava filhos. Então vai acontecer muitos processos na vida de Abraão e na vida de Sara. No capítulo 17, Deus vai repetir as palavras para Abraão. Deus vai firmar, melhor dizendo, um pacto com Abraão. E vai lhe fazer promessas sobre Isaac. Só que a palavra já estava sobre ele. O que vai acontecer, Carol, você já sabe. E eu vou falar. Sara, ao incluir Agar no propósito que Agar não estava, ela vai fazer com que Agar se deite com Abraão. Ela fala para Agar se deitar com Abraão. É como uma barriga de aluguel para Agar coabitar com Abraão e gerar um filho. E que esse filho não seria de Agar, mas seria de Sara. Só que Deus não estava nesse negócio. Deus não havia liberado uma palavra. Deus não havia incluído Agar no propósito a qual Deus havia falado para Abraão. Sara queria um filho, Deus queria gerações. Sara queria um filho, Deus queria gerações. Abraão queria um filho, mas Deus queria gerações. Por quê? Porque o que Deus tem é sempre maior daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez Deus me trouxe para dizer que você está pensando pequeno demais, você está querendo para si, mas Deus quer para gerações. Você está querendo só para você, mas Deus está querendo para toda a tua casa, para toda a tua família, para toda a tua geração. Aleluia. Estamos diante de um janeiro profético. Estamos diante de uma palavra profética. Podemos dizer que estamos diante de uma unção profética. Por isso que eu disse no início, vai se cumprir, independente do que aconteça no caminho. A palavra que Deus liberou para a tua vida vai acontecer. Agar pode entrar, mas vai acontecer como Deus falou que iria acontecer. Ela inclui, ela usa Agar para benefício próprio. Ela usa Agar sem pensar em Agar. Ela usa Agar sem pensar nos sentimentos de Agar. Alguns pregadores podem até falar, dizer que era normal, que era comum um homem ter várias mulheres. Era comum de se acontecer, mas não era
faz Agar se deitar com Abraão, coabitar com Abraão. E nisso podemos ver que quando Deus fala com Abraão, no capítulo 12, Deus já havia prometido gerações, Deus já havia prometido filho para Abraão. Sara quer acrescentar o que não foi acrescentado. Sara quer fazer aquilo que Deus não havia falado. Sara coloca Agar para exercer o seu papel. Então podemos ver que Sara não deveria fazer nada fora do comum. Não era para Sara dar um jeitinho nas coisas. Não era para Sara dar o seu jeito para gerar um filho. Não era para Sara dar o seu jeito para cumprir-se uma palavra. Era apenas para ela continuar fazendo o que era comum dela fazer, o papel de esposa. Só era para Sara continuar coabitando com Abraão. Tinha alguma coisa difícil para Sara fazer? Não. Era para ela continuar fazendo o seu papel. Só que a partir desse momento em que Sara não gera, ela coloca Agar para fazer o papel que ela deveria fazer. Isso é o que acontece nos dias atuais. Tem mulheres que querem salvar, restaurar o casamento fazendo da forma errada. E eu digo com propriedade, vai quebrar a cara. Para Deus restaurar, para Deus cumprir, para Deus trazer alegria para o casamento, nós não precisamos acrescentar aquilo que Deus não falou. Sara acha que está fazendo a coisa certa. Sara acha que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo a coisa errada. Ela vai gerar. Agar vai gerar, nisso vai nascer Ismael. Podemos ver lá na frente que vai trazer problemas para a sua casa. Mas justamente era consequência daquilo que Sara estava fazendo. Eu sei o que eu estava orando, eu sei o que Deus falou no meu coração enquanto eu estudava e orava por essa palavra. E eu tenho convicção daquilo que Deus ministrou no meu coração para ministrar para a sua igreja. Sara queria que Agar exercesse o seu papel. Eu sei que o pastor Zé, ele está acostumado a ensinar aqui e falar que cama representa altar. Cama é um altar na nossa casa. Sabe o que está acontecendo? Sara está compartilhando o seu altar com outra pessoa. Sara está fazendo Agar se deitar com o seu marido. Sabe o que acontece nos nossos dias atuais? É quando nós, em papel de Sara, queremos compartilhar nossas intimidades. Deus está dizendo: para de compartilhar a tua intimidade, para de expor. Tem mulher que quer expor a sua intimidade. Tem mulher que quer expor o seu casamento. Para que compartilhar? Sara acha que estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo a coisa errada e de maneira errada. Deus não estava nesse negócio. Deus não queria que Agar fosse incluída. E quando Sara inclui Agar diante de sua vida, diante de sua casa, vai lhe trazer problemas quando Ismael nasce. Capítulo 17, Deus vai firmar o pacto com Abraão e vai falar sobre a carne do prepúcio. Deus estava confirmando aquilo que ele já tinha falado. Confirmação das promessas que estava sobre Abraão. Deus vai confirmar aquilo que ele já tinha falado. Não era para Ismael, era para Isaac. Não era Ismael que estava na promessa, era Isaac. Isaac era a promessa. Então, capítulo 17, Deus confirma o seu pacto. E ele pensa, porque ele duvida
duvidam da promessa que Deus havia liberado sobre a sua vida. Porque os anos estão se passando e Isaac ainda não tinha nascido. Os anos estavam se passando e eles pensavam que a promessa não iria se cumprir. Mas novamente eu volto a repetir que diante deles havia uma palavra. Tem processos no caminho, tem caminhos que eles vão trilhar. Vai chegar um tempo de seca em que eles vão descer para o Egito. Eles vão passar fome. Consequentemente, Abraão vai falar uma meia-verdade em que Sara era sua irmã. Sabe o que vai acontecer antes desse período? Deus volta, torna a aparecer para Abraão e diz: Abraão, farei de ti uma grande nação, mas anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que é ser perfeito? O que essa palavra diz? Abraão, seja completo. O que você não entendeu era que Deus já sabia que Abraão mentiria para salvar. Assim, Deus está dizendo: Abraão, comigo não tem meias verdades. A palavra é uma só. A palavra que eu liberei para você é uma só. Chegou a fome. Ele vai descer para o Egito. No Egito, vai começar a trilhar outros caminhos. Porque Abraão não estava convicto, ele estava com medo de Faraó. Ele estava com medo porque Deus havia destruído Sodoma e Gomorra. Então ele pensava: não tem ninguém temente a Deus aqui. Porque Deus já havia destruído uma cidade. Sabe o que ele vai fazer? Olha, Sara, quando o Faraó te ver, quando o povo te ver, os egípcios, sabe que você é mulher formosa, atraente, e Faraó vai querer deitar com você, vai querer me matar. Como o Faraó que é tido, era de costume ele fazer isso. Mas diante deles, Deus já havia liberado uma palavra. E Abraão não deveria temer a morte. Sabe o que acontece? Faraó se encanta com o que ele vê, com o que os seus servos vão dizer para ele. Sara, uma mulher de 65 anos, em que muitos acham que era novinha, né? 65 anos. E era atraente. Aí o que acontece? Faraó se encanta. Ele diz que Sara é sua irmã. Então está acontecendo o que, Carol? Está acontecendo que na posição de Sara como esposa, ela vai ser uma concubina para um pagão. Consequência da meia-verdade. Podemos dizer da mentira, porque ele falou uma coisa, mas não falou que era sua esposa. Ele falou a verdade que ela era sua irmã, mas não falou que ela era sua esposa. Meia-verdade, só que o que foi que Deus havia falado com ele? Anda no meu caminho e ser perfeito, ser completo. Abraão não fala meia-verdade, Abraão não fala mentira. Sobre ele havia uma palavra. Faraó se encanta e quer se deitar com Sara. Pelo que lemos, estudamos e compreendemos que ele não chega a se deitar com Sara. Só que essa cena vai se repetir mais uma vez com Abimeleque. Por causa de Sara, Deus feriu a casa de Faraó. Vai acontecer de novo, o período de fome vai chegar. E ele vai parar na terra de Gerar. Lá tem outro rei que também é dito Abimeleque. O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu no Egito. Sabe o que ele diz? Parece que não aprende. Tem Abraão que não aprende. Se acostuma com a mentira. Sabendo que diante dele havia uma palavra. Não tem meio termo, não tem meia conversa, não tem meia verdade. Havia uma palavra para ele e ele teria que estar convicto da palavra que havia sido liberada para ele. Mais uma vez ele diz para Sara: olha, Sara,
formosa. E aí ela já estava mais velha de novo. Estava novinha não. Quando ele te vê, você vai dizer que é minha irmã. Não diga que é minha esposa. Só que a mentira, irmão, eu vou dizer como um dito popular, a mentira tem pernas curtas, porque a verdade sempre aparece. E aquilo que era mentira agora é exposto. Deus está trazendo toda a mentira à tona, porque a mentira não vai prevalecer quando a verdade aparecer. Eu não sei o que está encoberto, mas o meu Deus, Ele vai revelar, Ele vai trazer à tona. É o que vai acontecer na casa de Abimeleque. Ele quer se deitar com Sara. O que acontece? Deus vai ferir novamente agora a casa de Abimeleque por causa de Sara. Eles ainda não tinham filho. Deus havia liberado uma palavra para ele e prometido Isaac. Ela iria gerar, iria nascer o Isaac. Nesse período em que ela está na casa de Abimeleque, ele quer se deitar, ele quer se aproximar de Sara. O que vai acontecer? Ele não se deita, não se consome, porque Deus vai ferir a casa de Abimeleque. Sara ainda não havia gerado. Sabe o que Deus vai fazer na casa de Abimeleque? Nenhuma mulher agora vai gerar. Nenhuma mulher vai ter filho. Consequentemente, nenhum homem vai fazer filho nenhum. Nessa casa não vai nascer nenhum filho. Nessa casa não vai nascer herdeiro. Porque havia alguém ali. Havia um casal que Deus havia prometido, falado uma palavra. Eles não sabiam, mas Abraão e Sara sabiam. Abimeleque não sabia que havia uma palavra sobre Sara e sobre Abraão. Abimeleque e Faraó não sabia, mas eles sabiam. Sabe o que acontece? Deus fere toda a casa, todo o palácio, por causa de Sara. Faraó e Abimeleque tentam se aproximar de Sara para querer usar Sara, mas Deus fere, porque estavam querendo tocar em Sara. Diga para essa Sara que está do teu lado, essa mulher que está do teu lado, e diz: em você Abimeleque não toca. Essa palavra profética, porque eu sei que tem Abimeleque de olho em Sara. E não vai acontecer, Abimeleque não vai tocar em você, porque tem um Deus que está sobre Sara. Há uma mão onipotente que está sobre a vida de Sara. É por isso que Abimeleque olha, mas não toca. Tem Abimeleque cobiçando Sara aqui, mas não vai tocar. Tem Abimeleque que está cobiçando Sara, está querendo se aproximar
Continua glorificando ao Senhor. Abimeleque quer se aproximar, mas não vai tocar. Abimeleque quer se deitar, mas não vai conseguir. E por causa de Sara, é o texto que diz, Deus fere o homem no seu órgão. Deus sabe como castigar. Deus nunca vai castigar o ímpio sem ele conhecer, sem ele saber, porque na cultura de Abimeleque, eles sabiam como era o pecado de adultério que traria morte para sua casa. Então não pense que Deus vai julgar o ímpio sendo ímpio e inocente. Não, Deus vai julgar o ímpio naquilo que ele conhece. Quando ele descobre, quando ele sabe, ele diz para Abraão: trouxesse morte, que é isso que fizesse, trouxesse morte para toda a minha casa. Aí Deus vai ferir o homem no que ele queria fazer. Tem homem que não se contenta com uma mulher só. E com uma cultura de Abimeleque, do rei Abimeleque, ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Só que agora Deus vai mudar o modo de Abimeleque recepcionar. Deus vai ferir toda a sua casa. Nem ele deita com Abraão, nem deita com mulher nenhuma. Eu vou repetir porque eu tenho propriedade para pregar isso. Ele nem vai deitar com Sara e nem deita com mulher nenhuma. Ele não deita com a sua mulher. Ele não deita com outras mulheres, porque Deus impossibilitou dele fazer isso. Deus feriu o seu órgão. Deus mostra para Abimeleque como é que se recebe um profeta de Deus em sua casa. Quando ele fere, ele vai correr para Abraão. Quando Deus fere Abimeleque, ele vai correr para Abraão. Porque Deus disse: vai lá, porque ele é profeta e ele vai orar por você para você ser curado. Veja o modo em que Deus faz com que Abimeleque se humilhe, pague pelo seu erro e se humilhe para ser restaurado. Ele corre para Abraão. Abraão vai orar por ele. No texto, no capítulo 20, é justamente esse texto que eu estou falando. Como Abimeleque. Abraão vai orar por Abimeleque para ele ser restaurado. Ele vai receber algumas riquezas ali. E quando alguns curiosos pensam: como é que Deus castigou alguém inocente porque ele disse que era inocente? E Deus confirma porque ele não sabia que era a mulher de Abraão. E Deus fala, e alguns perguntam: como é que Deus vai salvar o mentiroso e ferir o inocente? Isso é o que acontece quando as pessoas querem distorcer. Só que era de costume ele receber assim. Por isso que Deus fere toda a sua casa. Abimeleque não vai recepcionar mais as pessoas assim. Abimeleque agora é castigado. Ele sabe agora em quem ele tocou. Ele sabe que Abraão não era qualquer um. Ele agora sabe que Sara não é qualquer uma. Eu vou repetir. Agora Abimeleque sabe que Abraão não é qualquer um. Agora Abimeleque sabe que Sara não é qualquer uma. Abimeleque vai saber que você não é qualquer uma. Abimeleque vai saber
deles, por causa de Abraão, por causa de Sara. E isso acontece. Poderíamos até julgar e dizer que, quando vemos esse contexto, dizer que não aconteceria. Podemos dizer que Deus castigaria Sara e Abraão e eles não iriam gerar filhos. Mas Deus sabe quando escolhe Abraão, que a palavra primeiro é lançada para Abraão e depois para Sara. Mas ela estava na promessa. Aí no capítulo 21, como o texto disse no capítulo anterior, que Deus, no capítulo 18, melhor dizendo, no tempo determinado, no ano vindouro, Deus visitaria a Sara e lhe faria com o que tinha lhe prometido. Deus estava falando que no ano próximo a promessa iria se cumprir. Deus falou que no ano vindouro, no próximo ano, Isaac nasceria, assim como a promessa foi lançada. Se você tem mãos para glorificar, glorifica agora, porque se Deus falou que é no próximo ano vai acontecer. Aleluia. Assim como Sara acontece, quando passa alguns dias, quando passa o tempo, nós ficamos inquietos, preocupados, duvidosos. Ficamos dentro de nós, nasce uma incredulidade terrível. Como foi a vida de Sara e de Abraão, quando o anjo do Senhor lhe aparece e lhe promete um filho, sabe o que acontece? Eles riem porque eles duvidam. E há dois tipos de riso: o riso quando nós cremos, o riso de fé, e o riso da incredulidade. E nesse momento não foi o riso em que eles criam, mas foi o riso em que eles duvidaram, o riso da incredulidade. Mas no capítulo 21 vai se cumprir da maneira que Deus falou. No capítulo 21 de Gênesis vai se cumprir exatamente como Deus falou. Sim, caramba, mas aconteceu coisas no capítulo 12, como aconteceu no capítulo 20. Sim, caramba, mas no capítulo 21 vai se cumprir. Aconteceu no capítulo 12, aconteceu no capítulo 16, quando ela volta, outra mulher para gerar com o seu homem, para coabitar com o seu marido. Mas no capítulo 21 vai acontecer. No capítulo 18, Deus firma o pacto com Abraão e não fala que nasceria uma grande nação de Ismael, mas de Isaac, assim como Deus falou. Mas no capítulo 21 vai acontecer. Eu vou tornar a repetir para você entender. Não importa o que aconteceu no caminho, vai se cumprir como Deus falou. Vai se cumprir. Vai se cumprir como Deus falou. Vai se cumprir como Deus falou. Ah, Faraó pode ter tentado entrar, pode ter tentado destruir, mas vai se cumprir como Deus falou. Abraão pode ter inventado meia verdade, mas vai se cumprir como Deus falou. Eles podem ter duvidado, podem ter rido, mas vai se cumprir como Deus falou. O tempo pode ter se passado, 25 anos aproximadamente pode ter se passado, e eles duvidando do que Deus havia falado, mas vai se cumprir como Deus falou. Ah, talvez essa promessa agora seja do ministério. Deus havia te prometido, os anos têm se passado e não têm se cumprido, mas vai se cumprir como Deus falou. É como Deus falou que vai acontecer. Pode ter acontecido coisas no caminho, mas vai se cumprir como Deus falou. Aleluia! Capítulo 21. Aleluia! Capítulo 21 vai nascer Isaac. Capítulo 21 vai nascer Isaac. E eu disse no início que eles queriam apenas um filho. Eles queriam apenas um
filho. E sabemos que filho traz alegria para casa. Eles queriam apenas um filho, só que Deus queria algo maior. Certo momento, quando Deus fala com Abraão, Deus diz: olha, conta as estrelas do céu, se é que tu podes contar. Porque essa é a nação, essa é a geração que eu vou fazer vir de você. Conta aí, Abraão. Se é que tu podes contar, Abraão. Impossível ele contar, mas era do tamanho, a proporção da promessa que Deus havia falado para Abraão. Para ele contar aquelas estrelas, era a proporção da promessa que estava sobre ele. Ah, você veio aqui, talvez você esteja esperando algo menor para você, para tua casa, mas o que Deus tem é ainda maior. Se é que você pode contar, é o tamanho da proporção da promessa que Deus liberou para você. Aleluia. O coração de Sara vai se encher de alegria. Sara já estava velha demais. Abraão estava com 100 anos. Sara com 90 anos. Era impossível aos olhos de Sara, pois a sua estrutura como mulher não era de comum como ela era mais nova. Não era do mesmo jeito. Mas não importa.
para falar com alguém que não conhecia a voz de Deus, para falar com alguém que nunca ouviu a voz de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai falar por você. Não vai precisar você abrir a boca. Não vai precisar você se justificar. Não vai precisar você falar com alguém maior do que você, porque Deus vai falar. Há uma autoridade maior do que rei. Eu estou falando de rei terreno. Há uma autoridade maior do que um líder. Há uma autoridade maior do que uma liderança. Há uma autoridade maior do que um rei. Existe o Deus dos nossos antepassados. Existe um Deus que nos fez promessa. E assim como Ele prometeu, vai acontecer. O medo fez Abraão temer. O medo fez Abraão falar meia verdade. Mas Deus aparece para Abimeleque. Ele aparece para Abimeleque. E agora faz Abimeleque temer ao Deus de Abraão. Eu vou repetir, porque Deus aparece para Abimeleque. E agora faz Abimeleque, melhor dizendo, toda a sua casa, todo o seu palácio. Agora vai passar a temer o Deus de Abraão. Alguém precisa conhecer o Deus que você serve. Alguém pode até dizer que eu conheço esse Deus, mas não conhece. Sabe o que Deus está dizendo? Alguém vai passar a me conhecer. Vai conhecer o Deus que você serve. Vai conhecer o Deus que liberou a palavra para você. Alguém não ouviu que na intimidade Deus revelou para você. Deus vai ter que trazer a público. Deus vai trazer a público. Deus vai trazer a público aquilo que Ele conversou no íntimo com você. Abimeleque não viu quando Deus se revelou na tua intimidade. Abimeleque não viu. Abimeleque não conheceu. Mas Abimeleque vai passar a ver. Abimeleque vai passar a conhecer. Abimeleque vai passar a temer. Aleluia! Foi necessário Deus tocar em toda a casa de Abimeleque para saber em quem ele estava tocando. Foi necessário Deus tocar na casa de Abimeleque para Abimeleque conhecer em quem ele estava tocando. Tem gente, tem Abimeleque tocando em Abraão, tem Abimeleque tocando em Sara. E Deus vai passar a tocar em Abimeleque e em toda a sua casa, para saber em quem Abimeleque está tocando. Não é para massagear o teu ego. Abimeleque não sabia de quem Abraão servia. A quem Abraão servia. Abimeleque não conhecia o Deus de Abraão. Abimeleque não sabia que Abraão era um profeta de Deus. Abimeleque não sabia quem era Abraão. Mas Deus teve que revelar quem era Abraão. Você não entendeu? Deus vai revelar alguém. Quem é você? Alguém não sabe, alguém não te conhece. E por não conhecer, critica, fala. Mas Deus está dizendo que alguém vai passar a conhecer. E não é porque você vai falar, é porque Ele vai falar quem é você. Não precisa você se justificar. Não precisa você correr atrás e pedir oportunidade. Deus vai mostrar quem é você. Você sabe o que Deus falou com você. Você sabe a palavra que está sobre você. Mas tem um Abimeleque que ainda não sabe. Mas vai se cumprir o que Deus falou ou não? Fala com vontade, disse que vai. Vai se cumprir o que Deus falou ou não?
por que você está duvidando? E por que você está indagando? E por que você está dizendo que alguém coloca fulano, mas não me coloca? Alguém coloca ciclano no púlpito, mas não me coloca. Alguém coloca outra pessoa de fora, mas não me coloca. Mas você sabe ou não que Deus tem falado com você? Glória a Deus. Não importa o que Abimeleque está fazendo no reinado. Glória a Deus. Não importa como Abimeleque está recepcionando pessoas. Deus vai ter um encontro com Abimeleque para saber como é que se recepciona um servo e uma serva de Deus. A recepção vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar porque Deus vai apresentar você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Já vou encerrar. Glória a Deus. Tem gente que quer. Tem gente que quer mostrar quem é. Tem gente que quer mostrar o talento. Tem gente que quer mostrar a chamada. Eu digo isso com toda humildade. Tem gente que quer mostrar o que Deus derramou sobre ele, o que Deus derramou sobre ele. Mas eu digo algo convicto daquilo que Deus está ministrando no meu coração. Não precisa você querer mostrar. Não precisa você querer mostrar o que você faz, o que você tem, a ferramenta que você tem nas mãos. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar para você. Deus vai falar por você. Deus vai falar por você. Deus vai mostrar quem é você. Não vai precisar Abraão falar. Não vai precisar Abraão justificar. Porque Deus justifica Abraão. E agora Abimeleque sabe quem Abraão serve, quem está na sua casa. Glória a Deus. Se cumpriu o que Deus falou. Porque isso aqui era promessa. E como eu sendo que aquilo que Deus está ministrando, Deus não está falando de filho, mas Deus está falando de promessa. De promessa. De promessa, independente do que tenha acontecido no caminho. Vai se cumprir a promessa. Vai se cumprir. A chamada não é do homem, a chamada é de Deus. É por isso que vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Você vai viver porque vai se cumprir. Você vai viver o que Deus te prometeu porque vai se cumprir. Vai se cumprir. Irmão Chaline, vai se cumprir. Vai se cumprir. Tem gente duvidando, mas vai se cumprir. Tem gente desacreditando, mas vai se cumprir. Muitas vezes a senhora desacredita, mas vai se cumprir. Muitas vezes a senhora desacredita, mas vai se cumprir. Há uma palavra liberada. Alguém está dizendo que não tem unção, que não tem chamada, mas vai se cumprir. Tem gente indagando, dizendo que não tem unção, que não tem chamada, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir, porque eu tenho me revelado para ti. Quando tu pensas que eu não vejo, quando tu entra na intimidade para falar comigo, muitas vezes tu coloca pessoas na tua casa e diz, mas Senhor, fulano está assim. Como vai acontecer? Como eu vou fazer? Mas eu te digo, que vai se cumprir. Porque eu liberei a palavra para a tua vida. E a promessa está incluindo os teus. Tem um dos teus.
Mas eu te digo que eu te dou livramento de infarto. Eu entro, na tua saúde, e como prova disso, tu sairás daqui diferente. Sairás mais leve, porque eu sei como tu entraste. Te trago cura. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Você pode fechar os teus olhos. Aleluia. Vai se cumprir. Feche os teus olhos comigo. Ó Jesus, aqui está o teu povo. A tua palavra foi pregada, Senhor, e eu não tenho dúvida daquilo que o Senhor falou. Mas eu te peço, Senhor, como cumprimento desta palavra, desta profecia, que é a maior profecia, Senhor, é a tua palavra. Deixa o sinal daquilo que o Senhor ministrou hoje. Deixa o sinal daquilo que o Senhor ministrou hoje. Ó Senhor, cumpre a promessa. Cumpre com a tua palavra que o Senhor falou para os teus filhos. Deixa o sinal daquilo que o Senhor ministrou para os teus filhos. Independente, Senhor, de quem queira aparecer, independente de quem queira colocar o pé na promessa, na palavra que o Senhor falou, eu creio que vai se cumprir. E não é da maneira que nós queremos, não é da maneira que nós pensamos, mas da maneira que o Senhor falou. Assim como o Senhor visitou a Sara, do jeito que o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Visita, Senhor, a tua igreja, cumpre da forma que o Senhor falou. Cumpre com as tuas promessas, com a tua palavra. Que o ministério dos teus filhos, Senhor, venha expandir, venha crescer, venha crescer, venha crescer e venha ir a público, Senhor, porque não é entre quatro paredes, é a público, que os teus filhos venham viver aquilo que o Senhor determinou. Eu te peço, Senhor, entregando a tua igreja em tuas mãos, crendo no que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus continue abençoando essa igreja. Que Deus continue abençoando essa casa. Aleluia! E só para passar no microfone enquanto o jovem que estava aqui, qual é o nome dele? O jovem como? Humberto. Nem? Humberto. Há uma palavra sobre a tua vida, uma chamada de Deus sobre a tua vida. Enquanto você ministrar, enquanto nós temos convicção, sabe, daquilo que Deus nos fala, daquilo que Deus nos revela, nós reconhecemos o ministério de outras pessoas, nós reconhecemos o chamado na vida de outras pessoas. E há um chamado muito grande sobre a sua vida. Eu não sei que cargo você exerce, mas eu sei que nesse cargo não fica. Porque tem uma chamada de Deus sobre a sua vida. E não é entre quatro paredes, é para você ir. Ele me comandará assim. Porque Deus me mostra com você como evangelista. Não é para você ficar entre quatro paredes. Há uma chamada de Deus sobre a tua vida. Não é entre quatro paredes. É para você ir lá fora. Porque aquilo que Deus
me revela, eu vejo você, Deus mostra você como evangelista. Talvez seja até como pastor depois, mas Deus me mostra você como evangelista. Glória a Deus. Porque Deus não te quer aqui, Deus te quer nas ruas. Aleluia. Levante sua barracia. Usa a ousadia que Deus te deu. Levante sua barracia. Que Deus vai concluir algo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sobre a tua casa. Há uma providência de Deus sobre a tua casa. Levante sua barracia. Você vai viver, você vai contar, você vai testemunhar. Aleluia. Aquilo que Deus vai fazer sobre a sua casa. Não saia do lugar. Não saia do lugar. Não saia da casa. Não faça as malas. Porque às vezes vem um desespero na tua alma. Mas Deus manda lhe dizer: continua. Continua na posição. Continua sobre a tua casa. Na posição que o Senhor te colocou. Porque Deus te colocou como cabeça. Deus te colocou como cabeça da tua casa. Deus te colocou como cabeça da tua casa. E no momento de desespero tu quer sair, tu quer abandonar. Mas Deus está dizendo: não saia, porque eu vou fazer algo dentro da tua casa. Vou trabalhar no coração de alguém. Eu vou quebrantar o coração de alguém, porque alguém com palavras te machuca. Alguém com palavras tem te machucado e tem te diminuído. E você como homem não sabe como agir. Mas não haja da forma que você quer. Haja da forma que Deus mandou você fazer. E Deus está dizendo: não saia, porque eu vou trabalhar no coração de alguém, na vida de alguém. Haverá respeito. Haverá respeito. Haverá respeito. Haverá respeito. Aonde não tem, haverá respeito. Porque Deus vai concluir, varão. A obra na tua casa. Porque a chamada que Deus tem para a tua vida, não olha para trás, assim como você ministrou. Eu sei o que Deus está ministrando. Não olhe para trás. Não volte atrás. Porque Deus, ele vai concluir a obra no seu lar. Você está precisando que Deus faça dentro da sua casa. E ele vai fazer. Aonde não tinha, vai passar a existir. Aonde não tinha respeito, vai passar a ter. Aonde não tinha pedido de perdão, vai passar a ter. Porque Deus vai concluir aquilo que Deus falou para você. Eu agradeço a oportunidade que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Direi eu, né? Os benfeitos do Senhor na minha vida. Não tenho o que falar, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Eu queria louvar o pessoal de pé, de mão de pé, e a gente usa mais vontade para louvar o Senhor, para a gente poder dizer ofertas. Eu queria pedir a ajuda.